Nessa sessão da tarde nós vamos falar sobre a unção do Espírito. O tema dessa tarde é vivendo na unção. Fala comigo, vivendo na unção. Você está aberto a isso? A andar na unção. A unção que está, inclusive, durante a sua semana, está presente, está disponível, está se derramando sobre você. Vivendo na unção, amém? Você concorda comigo que unção é uma palavra meio mística para os crentes, né? Você sabe que os crentes têm um idioma, né? Sabe disso, né? Tem o chinês, tem o português, o francês e tem também, qual é o idioma dos crentes? Você sabe, né? O idioma dos crentes é o evangeliquez. Quem fala evangeliquez aí? Os novos convertidos estão aprendendo, por exemplo. E aí a unção tem muitas expressões derivadas no evangeliquez, né? Posso falar algumas para você? Tem uma nova, inclusive, dos jovens, aura. Farmoaura. Quem já ouviu esse mistério aqui, gente? Eu quero um jovem da Zoe que tenha coragem de vir aqui explicar pra gente o que é farmaura. Levanta a sua mão se você não sabe o que é farmoaura. Peraí, abaixa a sua mão. Se você nunca ouviu a expressão farmoaura, levanta a sua mão. Vai ter revelação para você nessa tarde. Vem um jovem da Zoe. Não sei quem é a Ana? Quem que é? Vai explicar. Uma salva de palmas para duas integrantes da Zoe. No fundo, vocês vão ver que farmaura tem a ver com o Espírito Santo. Mas calma, tá? Primeiro o seu nome, ela que vai explicar seu nome. Eu vim de apoio, Sofia. Veio de apoio. Seu nome? Luna. Então, explica, Luna, explica para a sua igreja o que é farmaura, por favor. Gente, farmaura é tipo assim, quando você faz uma coisa muito wow, aí você é tipo pró, entendeu? Você é diferente, você é tipo o pró, aí você farmaura. Antes, tipo assim, tem vários jeitos de você farmaura, né? Sempre. Mas eu gosto de farmaura fazendo 6-7 com a criança da GN. As crianças da GN. Uma salva de palmas para a Luna. Obrigado, meninas, obrigado. Farmaura é impactar, né? Farmaura é deixar uma marca. Farmaura é mitar. Mitar você sabe o que é, né? Mas voltando então essa é nova, mas voltando ao evangeliquez. Quem nunca ouviu, por exemplo, esse culto foi fogo puro. Tem a ver com a unção, né? Ou, por exemplo, o pregador estava no óleo. Tem ou não tem a ver com a unção? Essa frase é da minha mãe, gente. E ela, sabe que a minha mãe chama o pastor Fragalho com um apelido carinhoso, né? Ela chama ele, ela reduz o reverendo, ela chama ele de Heavy. Aí quer ver a expressão mais da minha mãe é: o heavy hoje estava no óleo. Quer dizer, o pastor Fragalho estava fluindo na unção, né? Estava na unção. Alguém mais tem alguma expressão? Eu tenho mais algumas. Manto, né? Eu tenho uma terra. Quem já ouviu essa? Praia. Quem já ouviu praia? Unção. Então, como é que é, Maurício? Maurício, fala mais alto essa aí. Catapitfor. Derivados da unção, né? E é realmente uma expressão meio mística, mas é uma expressão bíblica, gente. E a gente vai conversar nessa tarde em cima dessa declaração aqui. Eu quero propor aqui pra gente que a unção é o Espírito Santo em ação através de nós. Vamos repetir isso? Fala comigo. A unção é o Espírito em ação através de nós. Dá essa notícia para alguém. O Espírito está em ação através de você. O Espírito está em ação. A gente olha para a velha aliança, a gente vê a unção ali. Aquele óleo, né? Primeira vez que alguém unge alguma coisa na Bíblia é Jacó ungindo aquela coluna. Você lembra quando Jacó teve a visão da escada? Dos anjos subindo, descendo. Ele chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. Por quê? Porque Deus tinha reafirmado
A promessa que Deus tinha feito ao pai, ao avô de Jacó, Deus reafirma na vida de Jacó. Ele pega então, derrama óleo naquela pedra, naquela coluna, né? Primeira vez que alguém unge alguma coisa. A gente vê a unção na velha aliança, a gente vê unção de objetos, de utensílios. Se você pensar ali no tabernáculo de Moisés, a gente vê a unção sobre lugares, como a gente acabou de falar, mas especialmente, a velha aliança, a unção era sobre pessoas, né? A unção sobre o sacerdote, Moisés ungindo Arão, né? A gente vê a unção sobre profetas, né? Elias ungindo Eliseu. A gente vê unção sobre reis, né? A gente vê o profeta Samuel ungindo Davi. Sempre, gente, num simbolismo, num significado, aquela pessoa agora está com autoridade para aquela missão. Aquela pessoa agora está revestida, né? Está consagrada. Em outras palavras, está separada para uma missão, né? E no fundo, a unção ela se cumpre, né? A unção ela se concretiza. A unção ela aponta porque ela profetiza. A unção se cumpre em Jesus. Jesus é o ungido. Você sabia que Cristo significa o ungido, não é? Ele mesmo diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu, né? Então a gente vem para a nova aliança, nós somos os cristãos, os pequenos cristos, né? E a gente descobre que como herança, nós também fomos ungidos. Nós também temos a unção. Na nova aliança agora, como herança do novo nascimento, a partir da obra completa de Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós, como a gente veio ouvindo aqui ao longo do dia, e com a presença, com a habitação do Espírito Santo, vem a unção do Espírito Santo sobre nós. Agora essa unção, ela não é mais temporária, como o pastor Jorge Monteiro falou, ela não é mais só para uma missão, uma causa pontual, inclusive ela não se retira, como a gente já ouviu aqui hoje. Agora nós temos permanentemente a unção do Espírito sobre nós. Você está aberto para viver na unção? Então, primeiro, deixa isso cair no seu coração, você é ungido. A unção não está só sobre o Heavy, sobre o pastor Fragale. A unção está sobre cada um de nós. Quem crê, diga amém. Encontre alguém aí perto de você e diga: você é ungido. Você é ungida. Todos nós somos ungidos. Novas criaturas, né? A partir do novo nascimento, todos nós temos a unção de Jesus. A unção do Espírito sobre nós. Então, em primeiro, desperte para a unção, amém? Desperte para a unção, que é o Espírito em ação através de nós. Amém? Então, em segundo lugar, creia. Ouse crer no que o Espírito Santo pode fazer através de você. Ouse crer, levante o seu olhar, porque quem te ungiu é grande. Porque a unção que está sobre você vai fazer grandes coisas através da sua vida. Ouse crer no que Deus está pronto para fazer através de você. Alguém crê comigo, gente? Ouse viver na unção, ouse andar na unção. Eu trouxe uma tabela aqui. Produção, bota aquela tabela no final, com um monte de versículos. Não é exatamente o que eu vou falar, mas para você que está com o seu caderno, para você que está com as suas anotações, eu acho que está lá no final, produção, algumas passagens, alguns versículos sobre a unção de Deus, ok? Enquanto eles colocam, eu vou andar. Então, o que eu estava falando antes, unção de lugares, unção de itens, de utensílios, unção de pessoas, né? O sacerdote, o profeta, o rei. Anota aí Gênesis 28, é a passagem que eu falei. Jacó em Betel. Gênesis 28, o 18 e o 19. Anota aí Êxodo 29, do 1 ao 7. Anota aí também Êxodo, capítulo 30, do 22 ao 33. Anota essa passagem especial aqui, porque aqui são as orientações de Deus para a confecção do óleo da unção. E tem tanta revelação, tanta simbologia aqui, porque o óleo da unção, conforme a orientação de Deus para Moisés, envolvia o azeite da oliveira, mas ele era um perfume.
porque ele envolvia também especiarias. Naquela mistura tinha a mirra, tinha a canela, tinha outras especiarias. Então, a unção tinha também um perfume, né? Depois você estuda lá em Êxodo capítulo 30, ok? Do 22 ao 33. Mais algumas passagens, 1 Samuel 16, 13, a unção de Davi. 1 Reis 19, 18, ok? A unção do profeta Eliseu. Agora, algumas passagens sobre o simbolismo da unção em Jesus, né? Sobre esse lado profético da unção se cumprindo em Jesus. Anota aí Salmos 45, 7. Anota Isaías 10, 27. Isaías 61, de 1 a 3. Aliás, Isaías 10, 27, a unção que é o jugo, né? O peso que é despedaçado pela unção. Olha que definição poderosa. A unção, ela despedaça o jugo. Você crê nisso? Atos 10, 38, né? Falando de Jesus, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito, com o poder. Amém? E o último bloco de passagens aqui, a unção nos crentes. A unção em cada um de nós. Olha que maravilha, chegou aí. A unção em nós, 2 Coríntios, capítulo 1, o 21 e o 22, quem nos ungiu foi Deus, Paulo nos ensinando. Quando te perguntar, que unção é essa sua? É a unção de Deus, Deus me ungiu. É o Espírito sobre mim. Deus te ungiu e te selou com o Espírito Santo, 2 Coríntios 1. Depois você vê lá Tito, capítulo 3, 4 e 7. Depois você vê Hebreus, capítulo 10, 16 e 17. Eu vou pôr agora o meu Espírito dentro deles, né? A minha palavra dentro deles, não vão depender mais de ninguém, porque eu vou falar diretamente com eles. É o Espírito Santo dentro de você. Você é grato por isso? Veja também 1 João, capítulo 2, do 20 ao 27, né? Então, algumas passagens. Deu para anotar todas, pessoal? Deu para anotar as primeiras também? Ok? Para você voltar e meditar um pouco mais na unção. Mas não esqueça, o nosso ponto aqui é: a unção é o Espírito em ação através de nós. Amém? E a gente vai ver rapidamente aqui 3 realidades, ok? 3 presentes da unção. 3 realidades que a unção traz para nós hoje, agora, que a gente pode desfrutar agora, durante a semana, ao longo do ano. 3 realidades. A gente vai tentar andar um pouquinho rápido, porque no final, se a gente tiver tempo, eu até coloquei meu relógio para despertar. A gente vai praticar a presença do Espírito Santo. Quem está comigo, pessoal? A gente vai ficar de pé e vai fluir no Espírito Santo. Porque, cara, Ele é tão acima, né? Ele tem os tesouros da sabedoria, do conhecimento. E Ele tem tanta revelação que não dá para a gente só falar. Ele precisa falar. Quem concorda comigo? Que a unção está em todos nós, né? Então nós vamos praticar também. Se você está comigo até agora, faz um igreja. Que isso, farmou a aura, hein? Maravilha. Então a primeira realidade, o primeiro presente da unção para você que está anotando: a unção traz capacitação. A unção do Espírito traz capacitação. Nós vamos para Êxodo capítulo 35. A gente vai ver ali também no contexto do tabernáculo de Moisés. A gente vai ver um sujeito chamado Bezalel. E você vai ficar impressionado com o que acontece com a vida de Bezalel. Eu estava andando um dia, daqui a pouco, Moisés, avisa Bezalel que eu escolhi ele. Bezalel somos nós, tá? Cada um de nós aqui. Êxodo 35, a partir do 30. Então Moisés disse aos israelitas: considerem que o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Olha o 31. E o encheu do Espírito de Deus. Primeira vez que alguém é cheio do Espírito na Bíblia. A gente já ouviu, né, que era uma coisa pontual. Primeira vez. Então o Espírito enche Bezalel, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico. Diga, eu creio. Aí o 32, para desenhar, para executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, entalhar madeira, executar todo tipo de obra artesanal. Deus separa. Olha a unção aí, Deus consagra. Ok? Deus enche, olha a unção aí, pessoal. E Ele traz essa unção que capacita. Quem recebe unção de capacitação nessa tarde, pessoal? Sabe?
Você vai descobrir que sem a unção você é comum. Você é normal. Você talvez seja até sem sal. Sem graça. Mas você descobre que com a unção você é diferente. Com a unção você é revestido de uma autoridade. Quem está comigo, igreja? Com a unção é meio que o super-homem, né? A super-mulher, ok? Porque o Espírito derrama capacitação gratuitamente. Já derramou. Todas as realidades que eu estou falando aqui já aconteceram. Você que precisa entrar nessa realidade, ok? Não é o que você vai conquistar, pagar por aquilo. Já é seu, você está comigo? Então, o Espírito tem capacitação para derramar. Capacitação para quê? Para você se tornar quem Ele te criou para ser. Para Bezalel se tornar o artesão que ia trabalhar na construção do tabernáculo. Aliás, Bezalel e a equipe dele. Unção foi derramada em toda aquela turma. Que coisa maravilhosa. Em Bezalel eu vejo nós, pessoal, que trabalhamos aí fora. Em Bezalel eu vejo a nossa segunda-feira. Lá no estúdio, lá no escritório, lá naquela mesa cheia de boleto, diga misericórdia. Amém? Eu vejo você advogado, eu vejo você médico, eu vejo você artista, eu vejo você entrando na faculdade, Bezalel. Há uma unção de capacitação disponível para você, sobre você, pronta para operar, pronta para operar. E ela é como se fosse um download, sabe? Um download, não é algo que você vai matricular num curso. Estou fazendo um curso online, Duda. Para quê? Para entender a unção. Não, é um download do Espírito Santo na sua vida. É o que o Jorge... Aliás, como está se conectando, não é, Jorge? Está se conectando com o pastor Fragali, com o Jorge. Vai se conectar com o Mauricinho. Por quê? Porque é um Espírito Santo, né? É ou não é, pessoal? Então, a sua segunda-feira, nós queremos declarar como igreja aqui, que a sua segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, está carregada da unção de Deus, de capacitação. Amém? Você vai entrar naquele consultório, fica preparado para os insights do céu. É isso que ela tem. É assim que você vai ajudar ela. Você vai falar, chefe, eu fiz um negócio aqui que eu acho que vai nos ajudar como empresa, chefe. Dá uma olhada. Ele vai olhar e falar, esse cara é diferente. Essa menina é diferente. Na apresentação lá, apresentação em grupo da faculdade, diga misericórdia. Apresentação em grupo, eu já ficava deprimido na hora, né? Você vai apresentar, o professor vai falar, eu vou arrumar um estágio para essa jovem aí. Não é possível, eu quero ela trabalhando comigo. Sabia que a Marcele conhece uma pessoa da época de faculdade, que os professores, né, bancaram aquele jovem por ver o potencial dele. Hoje é um arquiteto gigante. Olha que lindo. É a unção de capacitação. Quem recebe sobre sua vida? Então, em Bezalel, eu vejo a nossa vida. Eu vejo a nossa semana aí fora. Ok? As coisas são sobrenaturalmente naturais também. Você está entendendo? Deus está te dando capacitação para fazer aquela chave que estava travado, que estava parado. É você que vai abrir aquela situação. É você que vai, pelo Espírito de Deus. Unção de capacitação. Amém, gente? Isso vem do Espírito Santo. Então, creia que nessa tarde Deus te trouxe para o domingo do Espírito Santo para derramar sabedoria, para derramar habilidade e para derramar pleno conhecimento sobre você. Quer dizer, antes da unção, talvez apenas um talento, uma aptidão, uma vocação, ou talvez nem isso, talvez você nem saiba como o Espírito Santo vai te usar de forma surpreendente. Agora, depois da unção, meu Deus do céu, aí é o Espírito em ação através da sua vida. Agora, o mais interessante, sabe o que significa Bezalel? Sabe o que significa esse nome? Significa a sombra de Deus. Bezalel significa a sombra de Deus. A pessoa ungida, ela está à sombra de Deus. Sim, ela está no lugar seguro, no esconderijo do Altíssimo. Amém? Amém? Mas também ela está no fogo da batalha. E tem uma sombra atrás dela, que talvez ela não esteja vendo,
mas que o inimigo, mete o pé, cara. Você crê nisso? Deus me lembrou do Salmo 91, mas também me lembrou disso. Golias, meu Deus do céu, o que tinha naquela pedra, gente, se não era a unção de Deus? O que tinha naquela pedra? Antes, Golias falou, o que é isso? Eu sou um cachorro agora para vocês virem para cima de mim com um molequinho desse tamanho. Mas ele se deparou com a unção de Deus. Aleluia. Você vai para a segunda-feira com essa unção, amém? Você vai para a sua segunda-feira falando, não existe gigante no meu caminho, porque eu estou à sombra de Deus. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Bezalel, lembra desse nome? Lembra desse nome? Não importa a sua estatura natural, os baixinhos digam amém. Maravilha. Então a primeira coisa, a unção traz capacitação. A segunda coisa que a gente vai ver, a unção traz poder. Alguém diga comigo nessa tarde, a unção traz poder. Meu Deus, eu não sei o que vai acontecer aqui nessa tarde, nessa noite, gente. Gênesis 41, 14, a história de José no Egito. Olha só que coisa incrível. A partir do 14. Então, Faraó mandou chamar José. E o fizeram sair à pressa da masmorra, da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa, foi apresentar-se a Faraó. Faraó lhe disse, tive um sonho e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Gente, olha o 16. Respondeu José, não está isso em mim. Como se José dissesse para Faraó, não é meu isso, esse poder está sobre mim, Faraó. Esse poder, esse dom de revelação está sobre mim. Gente, quem tem ousadia para crer nisso, pessoal? Que o poder de Deus está disponível para nós. Quem tem ousadia para lembrar que há 2000 anos atrás, 120 pessoas foram cheias de fogo, veio sobre eles, como línguas de fogo, e eles receberam um poder inimaginável, que não era humano, não era natural, né? Quem tem ousadia para lembrar disso? Faraó, isso não está em mim, isso não vem de mim, esse poder está sobre mim. Mas olha só a confiança de José, porque ele já tinha sido usado nesse dom, né? José já tinha operado nessa unção, né? Então ele continua a frase, esse poder não está em mim, mas Deus vai dar resposta favorável para Faraó. Quer dizer, esse Deus que já falou vai falar de novo. Esse dom que já operou vai operar de novo, Deus, e foi o que aconteceu, não é, pessoal? Então esteja preparado para viver na unção, para andar na unção. Aliás, a gente pode mexer um pouquinho mais, né? Esse nosso ambiente, digamos assim, de culto, de congregação, porque os dons estão disponíveis, pessoal. Esse culto não é uma experiência repetitiva que todo domingo você fala, cara, eu sei tudo que vai acontecer naquele culto. Entra na unção do poder do Espírito para você ver se você vai descobrir tudo, né? Para você ver se você vai conseguir prever. Não, o Espírito Santo quer nos surpreender. Tem poder disponível. Aleluia. Não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. A unção traz poder. Olha só Paulo para Coríntios, né? 1 Coríntios 2,4. A minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, palavras de sabedoria, mas elas consistiram em demonstração de poder. Demonstração do poder do Espírito. É isso que a minha mensagem, é isso que a minha pregação mostrou, o poder do Espírito. A gente precisa lembrar que o poder do Espírito está disponível para nós, que o poder do Espírito está fluindo entre nós. Despertar que o céu está entre nós, que os céus estão abertos, né, João, né, pastor João? O céu não está mais fechado e nunca mais vai se fechar. Nós que precisamos entrar na dimensão do céu. Quem está comigo? E toda vez que fala desse poder do Espírito no Novo Testamento, esse poder da unção, a palavra no grego é a palavra dunamis. Dunamis, palavra que gerou a palavra em português dinamite, né? Eis aí, esperem em Jerusalém, vocês vão receber poder, recebereis poder ao descer
sobre vocês o Espírito Santo, dunamis. Essa dinamite, em outras palavras que traduzem dunamis, essa força, esse poder, olha que linda essa eficácia. O poder de Deus te torna eficaz, o poder de Deus te torna operante, o poder de Deus te faz operar no ministério, e edificar pessoas, e ser usado na unção do Espírito. É essa unção em ação através de nós. Que coisa linda, toda a vida de José culmina para aquele momento, né? Todas as lutas que aquele homem, desde jovem, né, passou, culmina para aquele momento, o momento da unção, usando ele, dali para frente foi o que ele nasceu para ser, um administrador. Alguém que foi usado no Egito, alguém que foi usado na restauração da sua própria família, alguém que foi usado, né, na continuidade do povo de Deus. Você pensar em Davi, toda a vida de Davi culmina para aquele momento. Ele nem estava em casa presente, inclusive ele estava pastoreando. O profeta Samuel tinha ido lá ungir o novo rei de Israel. Acabaram os teus filhos, Jessé? Todos são esses? Não, tem mais um. Toda a vida de Davi culmina para aquele momento, da unção descendo sobre ele, dele derrotando o gigante Golias. Aleluia. Toda a vida de Pedro, João, a gente acabou de ouvir, né? Culmina para aquele momento, para aquele dia de Pentecostes, ser cheio, ser revestido, pregar, pessoas se converterem, ir ao templo, levantar ali o paralítico. Olha que lindo, Pedro fala a mesma coisa que José, né? Já percebeu isso? Pedro e José falam a mesma coisa. Não está isso em mim. Eu não tenho prata nem ouro, né? Mas o que eu tenho, o que está sobre mim, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Quem está na expectativa de ser usado pela unção do Espírito dessa forma? Aleluia. Não tinha nada de especial em Pedro e João. Pescadores, homens iletrados. Creia no que Deus pode fazer através de você. Amém? Aleluia. A sua vida também culmina para esse momento. Quando você despertar para o Espírito em você. Quando você despertar e entender que o propósito de Deus acompanha a unção do Espírito. Te capacita, te dá poder. A sua vida culmina para isso. É para isso que você nasceu, amém? Para glorificar a Deus, amém? É para isso que você nasceu, para revelar Jesus. Aleluia. Então, o chamado, os planos e propósitos de Deus vão acompanhados da unção. Você não está sozinho, você não está sem ferramentas, você não está sem capacitação, você não está sem poder. O chamado vai acompanhado da unção. Essa unção que confere autoridade, né? Essa unção que é esse empoderamento. Então, entre nessa dimensão, amém, igreja? Aliás, você tem orado por isso? Você tem orado pelos dons? O apóstolo Paulo ensina, não é? Busquem os melhores dons, né? Busquem com diligência, busquem com sede os dons, amém? Os dons vocais, os dons de revelação, os dons de poder. Se abra para isso, viva na unção. Alguém está comigo, igreja? Alô, 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 né? Busque os melhores. Espírito Santo, aliás, essa tem sido uma oração minha esse ano. Espírito Santo, eu quero o teu caráter, quero a semelhança de Jesus, me molda, me transforma. Nos dias que você acha que está acertando, você está fazendo essa oração tranquilo, né? Nos dias que você acha que não está indo tudo bem, você está fazendo essa oração chorando. Me transforma, Espírito Santo. Você é a minha esperança. Eu quero mudar, eu posso mudar. Me transforma, não é? E aí a gente lembrar que o poder também é uma realidade. Eu quero os teus dons, eu tenho feito essa oração também, Espírito Santo. Vem com os teus dons, vem com o teu poder, amém? Eu quero esse cristianismo de poder, esse cristianismo vivo. Alguém está comigo, pessoal? Eu não quero esse cristianismo teórico, sem sal, né? Sem graça, não. O evangelho é o evangelho do poder, é isso que Paulo falou, não é? Eu quero isso. Alguém está comigo, igreja? Aleluia. E o nosso último ponto hoje, antes da gente levantar, a unção
ela traz uma identidade inabalável. Como Deus tem falado isso nesses dias, né? Desde o culto da família, que o pastor Ronaldo e a pastora Neiva falaram sobre isso. Essa foi a introdução do pastor Ronaldo. O pastor Jorge Monteiro falou agora. Que coisa linda a gente lembrar que a unção traz uma identidade inabalável. Vamos juntos lá em Lucas capítulo 3, o 21. Exatamente a passagem que foi narrada aqui. O batismo de Jesus, né? Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Olha o Espírito Santo, olha a unção aí, né? Então veio do céu uma voz, então algo parou o ambiente, então uma declaração parou tudo, né? Esse é o meu filho amado, esse é o meu filho amado. Nós oramos aqui nessa tarde para que você tenha a revelação dessa declaração. Que você tem um pai. Que você tem um pai. Todo mundo que é pai aqui, eu acho que vai entender o que eu vou falar agora. Talvez, que traz mais, talvez, dor, né? Preocupação no nosso coração é a possibilidade dos nossos filhos não terem a gente. Não sei se você já pensou isso, né? Isso aperta o coração de um pai. De você não estar lá para o seu filho. Quem já pensou isso? Não é um pensamento muito bom, mas aí depois você já conecta com a verdade de que Deus vai te guardar para o seu filho. E Deus vai cuidar do seu filho, né? E aí mesmo crianças, talvez que cresceram sem essa figura, sem essa presença, como Deus cuidou dessas crianças? Pensa comigo. Deus colocou na vida dessas crianças, isso é a história do meu pai, tá? Deus colocou na vida dessas crianças talvez um avô, talvez um tio, talvez um professor, talvez um treinador, para ser aquela referência e falar ali assim, caramba, isso é isso que um pai faz, é isso que um pai é, né? E Duda, as crianças que não tiveram nem isso, as crianças que ouviram, você foi um erro, você não foi planejado, eu tenho uma notícia para dizer. Você pode ter sido um erro aqui na terra, mas no céu você foi um acerto. Você é escolhido por Deus. E aí quando você não encontrou talvez na sua experiência terrena a figura de pai, você vai olhar para o céu e você vai encontrar o seu pai celestial. Você vai encontrar esse pai bom, esse pai que te ama, esse pai que guardou a tua vida. Ó, meu despertador tocou, gente. Aliás, está aqui. Até o momento de você ter uma revelação, não é algo que eu vou conseguir falar para você, é uma revelação no seu espírito. Eu tenho um pai, eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada. Filho já é maravilhoso, né? Mas é um filho amado, que assenta na mesa, que tem uma herança, que é tratado como filho ali de sangue, né? Nós somos adotados e estamos nele agora. Assim como Cristo é, nós somos. Filho amado. Que coisa linda. Quem pode dizer comigo, eu sou, diga bem forte, Nova, eu sou um filho amado. E Deus continua falando, né? Então veio uma voz do céu, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí olha o que Lucas narra, Jesus tinha 30 anos, quando começou o seu ministério. O ministério de Jesus começa aqui, nessa declaração, em algo que foi impresso, né? Algo que foi gravado, numa declaração que sustenta todo o seu ministério, porque caminha comigo, né? Jesus foi aplaudido, Jesus foi perseguido por multidões, Jesus foi celebrado, mas quem consegue lembrar comigo que ele também foi odiado, né? Que ele também foi perseguido, que ele tinha inimigos religiosos, né? Que não descansaram enquanto não tomaram a vida dele, não é? Então, mas antes, pessoal, antes dos milagres, antes dos aplausos, antes da perseguição, antes da última semana, entra aplaudido em Jerusalém, para ser capturado, antes de ser traído, antes do Getsemane, né? Pai, faz a tua vontade, se puder passa.
a missão, mas não seja a minha vontade, faz a tua vontade. Antes de ser levado, antes do castigo, antes da via dolorosa, da cruz, tinha uma declaração dentro dele, gente. Quem entende que é isso que nos sustenta nos dias difíceis? Você está passando ali pelo vale da sombra da morte, mas tem algo impresso dentro: você é meu filho amado. Tem algo que te sustenta nesses dias: eu estou aqui. E Deus fala: você é o meu prazer, você é a minha alegria. Receba a revelação a partir dessa declaração, amém, gente? Aleluia. Você é meu filho amado. Olha que lindo, sabe o que é ser cheio do Espírito? É ser cheio dessa declaração, da sua identidade inabalável. Ser cheio do Espírito é ser cheio da certeza de que você é amado, é amada, de que você é a alegria de Deus. Sabe o que é ser ungido? Saber que Deus te ama, saber que o amor de Deus foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo. Aleluia, você é ungido, você é amado. Quem pode receber nessa tarde a segurança que a unção traz? A segurança que a unção traz. Isso sustenta a gente. A segurança da unção, da sua identidade inabalável. Eu acho que você pode dar essa notícia para alguém. Diga assim: você é amado, você é filho, você é filha amada. Dá essa notícia. Aleluia. Só antes da gente praticar, eu posso deixar 3 sugestões práticas para essa semana, pessoal? Quem gosta de passos práticos? Amém? Quando a gente fala que a unção traz capacitação, uma sugestão aqui para você, mais do que uma sugestão, um desafio. Amém? Olha só, a unção te capacita, ok? Pense numa área em que você se sente limitado, que você sente que chegou no fim, está batendo na tampa, que você já não tem a solução para aquilo. Pense numa área limitante, no trabalho, na família. Não sei mais o que fazer com essas crianças. Pais aí, digam misericórdia se vocês já pensaram isso. Alguns pais estão sendo sinceros. Né? Você fala assim: cara, eu cheguei no limite. Você vai pensar, mas você vai substituir esse pensamento, amém? Você vai botar uma verdade em cima desse pensamento. Você vai dizer: eu possuo a unção de capacitação. Nesse pensamento que limita lá no trabalho, lá em casa ou em qualquer área, você vai falar: eu sou ungido, o Espírito Santo me capacita. Mas aí não para por aí, porque às vezes a gente ora e vai para uma falta de intencionalidade, né? Depois de orar isso, você vai ficar atento aos insights do Espírito, pessoal. Você sabe que Deus já revelou para mim uma coisa que o Vicente tinha, que depois eu descobri que se chamava espanto noturno. Terror noturno, perdão. É parecido, né? Mas o terror noturno, no meio da noite, no início da noite ali, por volta de 11, meia-noite, meio que em transe assim, com umas expressões de medo, né? Não. E a gente começou a perguntar para algumas pessoas. Eu fui ao Espírito Santo, pessoal. Você pode ir ao Espírito Santo, amém? Com a mesma velocidade que você vai, talvez, para uma leitura, para um profissional, vá ao Espírito Santo primeiro, né? E o Espírito Santo não revelou, mas ele me lembrou que eu seguia um blog, né? Chamado Baby Center, desde que o Vicente nasceu. Eu falei: eu vou buscar a expressão sono lá no Baby Center. E em meio a 1 milhão de artigos, eu cliquei em um, que é assim que o Espírito Santo faz, né? E estava lá descrevendo o que o Vicente estava passando, pessoal, né? E aí todas as ferramentas ali, né? A rotina do sono, né? A atividade, né? Como é que fala? A excitação ali, né? A agitação, né? Trabalhar essas coisas. Quer dizer, Deus deu a resposta. Por quê? Porque você tem unção de capacitação. Deus tem resposta para você, amém? Então a sugestão é essa: eu tenho unção de capacitação. E fique atento aos insights do Espírito Santo. Minha segunda sugestão, quando a gente fala que a unção traz poder, né? Que a unção, ela é o poder de Deus. Olha isso: dê passos mais ousados
e dê passos de fé, né? Os dons do Espírito são disponíveis, mas você precisa ter fé para ir ali, né? Nada assim, você não vai ser tomado, não vai ser um transe. Você vai ter que perceber algo no seu espírito e dar um passo de fé. Sabe, simples como: eu estou vendo você meio para baixo, existe algo que eu possa orar por você? E ali o Espírito Santo abre o caminho. Você está entendendo, pessoal? Realmente, cara, eu recebi um diagnóstico, você pode orar por mim? Você ora ali, usado nos dons de curar. É assim, pessoal, talvez seja menos místico ou fantasioso ou romântico, digamos assim, e mais passos de fé, ok? Então ouse dar passos de fé. Nós estamos no louvor, Deus colocou alguém no seu lado, atrás, ou lembrou de alguém, você só passa o olho, encontra a pessoa, vai lá, posso orar por você? E dá uma palavra. Olha só, Deus está com você, tá? Deus não te deixou, não te abandonou. Coloca o olho nele. Sabe o que você está sendo usado? No dom de profetizar. Profetizar é isso, encorajar, edificar, levantar. Então dê passos de fé. Alguém diz amém a isso, pessoal? Sair um pouco da sua zona de conforto, ok? E começar a dar passos de fé na unção de poder que já está sobre você. E a minha última sugestão, quando a gente fala da identidade inabalável, né? Que a unção traz essa identidade de filho, de filha amada. Identifique uma área ou uma situação que traz ansiedade, que traz medo, talvez que está tirando o teu sono, que está te trazendo preocupação. Primeiro identifica, ok? E aí você vai orar especificamente em cima dessa área, com essa área em mente. Você vai orar assim, ó: o meu pai já tem isso nas suas mãos. Você vai declarar, né? Em cima daquela ansiedade, em cima daquele medo: o meu pai, amém? O meu pai, quem é filho amado aí? Deixa eu só ver de novo aí. O meu pai já tem isso nas mãos, ok? E se quiser, continua declarando: eu sou filho amado. Eu sou filho amado, meu pai tem prazer em mim. Se você puder, continue declarando: o perfeito amor lança fora o medo. Então declara. Basicamente tudo que eu falei aqui é: substitui pensamentos com a verdade da palavra, né? Substitui situações, afrontas com a unção do Espírito Santo. Gente, vamos ficar de pé nessa tarde? Enquanto você está ficando de pé, balança o ombro de alguém e fala assim, ó: acorda agora aí. Acorda, vaso. Usa um evangeliquez aí. Ok. Usa o evangeliquez, fala: acorda, terra. Fala para alguém. Usa um outro evangeliquez aí, o que você quiser. Acorda, varão. Fala para alguém: acorda, varão. Aleluia. Nós vamos praticar, amém, pessoal? O que nós falamos nessa tarde? A unção é o Espírito em ação através de nós. Quem pode repetir comigo mais uma vez? A unção é o Espírito em ação através de nós. Olha só, o óleo ele foi feito para ser derramado, não é? O óleo ele desce, amém? E lembra que a unção é um perfume, né? Um perfume derramado. Então tem unção sendo derramada sobre a sua vida nessa tarde. Perfume, nós vamos sentir o perfume de Cristo aqui agora. Nós vamos sentir o perfume da unção. Nós vamos ver a unção agir nessa tarde. Alguém tem fé comigo, igreja? A unção sempre vem do alto e a unção desce. Desceu ali sobre Bezalel, dando capacitação, né? Desceu sobre José com poder. Desceu sobre Jesus, dando identidade. Vai descer sobre a sua vida agora nessa tarde. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós só vamos levantar os braços e permitir que o Espírito Santo nos encha, né? Permitir ser cheio. Permita ser cheio e ser continuamente cheio do Espírito. Levante seus braços. Se você entende que você não vai sair desse domingo do Espírito Santo sem ser cheio. Você é um recipiente cheio do óleo, cheio da presença, cheio da unção do Espírito. Seja cheio. Posso encorajar todos que são batizados no Espírito Santo. Você que já foi batizado no Espírito Santo, nesse dom vocal, né? Não ore em português agora.
Se você já foi batizado, ore no Espírito. Ore em línguas. Amém? Ore em línguas. Vamos ser cheios, vamos ser cheios. Seja cheio, seja cheio. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, tá? Daí do seu lugar, se você ouve a minha voz e você ainda não foi batizado no Espírito Santo, para eu entender que você quer receber esse dom, esse presente, né? Esse selo, essa marca, que você quer receber o Espírito Santo, bote a mão no seu coração. Bote a mão no seu coração se você nessa tarde quer receber o batismo no Espírito Santo. Amém? Estou vendo a sua mão, estou vendo a sua mão, estou vendo a sua mão. Nós vamos crer como igreja agora que esses irmãos e essas irmãs estão sendo cheios do Espírito, amém? Recebe agora o dom do Espírito Santo, recebe agora o poder do Espírito Santo. Amém? O meu encorajamento para você, Ele vai colocar palavras na sua boca, como um bebezinho falando, né? Ele vai colocar sílabas na sua boca. Talvez você até fale assim, será que isso é bobeira? Não é bobeira, é o Espírito Santo descendo sobre você. Sabe, não fala português agora. Não fala português. Fala o que o Espírito Santo te move a falar. Seja cheio agora, seja cheio agora, seja tocado agora. Receba o poder do Espírito agora. Seja cheio, igreja, seja cheia, igreja. Seja cheia, igreja. Fale em línguas. Paulo fala, né? Reaviva, reaviva, reaviva o dom que há em ti. Unção descendo, óleo descendo, óleo sendo derramado, perfume descendo do céu. Recebe o perfume, recebe o toque, recebe o empoderamento, a capacitação. Seja avivado, seja avivado, seja avivado, seja avivado, seja avivada. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Espírito te enche. O Espírito te enche. Ele é o maior interessado, né? O Espírito Santo não está oculto nem escondido, ele está revelado, né? O que Jesus disse? Para vocês é bom que eu vá. Para vocês é bom que eu vá, porque eu vou enviar outro Consolador. Ele vai guiar vocês. Ele vai empoderar vocês. Ele vai encher vocês. Ele vai ficar 24 horas com vocês. Diga comigo, eu não estou sozinho. Diga comigo, eu não estou sozinho. Diga, eu sou ungido. Eu fui ungido. Diga, eu sou cheio do Espírito. Diga, Ele é o meu conselheiro. Ele é um maravilhoso conselheiro. Dizer isso, né? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Pessoas foram batizadas aqui. Você pode aplaudir Jesus por isso? Meu Deus, que maravilha, que presente. Jesus só poderia dizer: estou convosco até o final. Se ele tivesse essa certeza, né? Vai vir o Espírito. Vai vir o Espírito todos os dias. Todos no dia da formatura. Tem uma música tão linda do Matt Redman, um dos homens de Deus da música que eu mais amo, né? Ele fala da presença do Espírito Santo todos esses momentos. Na formatura, no nascimento do bebê, no velório, a vida, né? Mas ele presente, ele fala: a tua graça me encontra. Quem já foi encontrado pelo Espírito Santo lá no alto da montanha? Quem já foi encontrado pelo Espírito Santo lá na noite mais escura? Pois é, ele prometeu, né? Estou com vocês até o final.
E a última oração que a gente vai fazer, você só vai agora receber, tá? Agora não é assim, agora você vai receber capacitação. Você vai receber os dons. Você vai receber sua identidade inabalável. Toda culpa, toda mancha, toda condenação vai sair correndo desse lugar agora. Porque Deus vai te dizer: você é minha filhinha. Você é o meu filhinho amado, em quem eu tenho prazer. Você vai receber essa unção da sua identidade. Você vai receber capacitação. Você vai receber os dons. Amém? Pode se manter falando do Espírito, mas recebe agora. Recebe o presente. Os dons, né? Presentes. Dons, ferramentas do Espírito Santo para Ele te usar. Deixa eu falar uma coisa sobre os dons aqui. Você ainda não viu o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Você ainda não compôs as canções. Você ainda não escreveu os sermões. Você ainda não viu. Nem olhos viram, né? Nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Os melhores dias do seu ministério estão na frente, não estão atrás. Toda vez que o pastor Guga fala isso, o Guga tem essa unção de falar: nossos melhores dias estão na frente. Quem pode dizer isso? Os meus melhores dias, só se você acredita, os meus melhores dias estão adiante. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Na unção, na unção, na capacitação. Mais uma vez por alguns minutos, receba o poder. Estenda as mãos para frente, receba a capacitação, receba o toque. Aleluia. Receba o calor da unção. Receba. Diga comigo, obrigado.
obrigado, Senhor. Diga obrigado, Senhor. Alguém diga comigo, eu sou ungido. Diga mais forte, nessa tarde eu recebo unção de capacitação, unção de poder, unção de identidade inabalável. Diga comigo, a unção é o Espírito em ação através de mim. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Meu Deus, aleluia.